Olá, você está ouvindo o podcast Falando as Escrituras, um programa da Igreja Presbiteriana de Osasco. Gênesis capítulo 1, versículos 27 a 31. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Olá, amigos ouvintes, a todos que gentilmente têm aí nos acompanhado, têm assistido e têm compartilhado aqui o nosso podcast Falando as Escrituras, um programa da Igreja Presbiteriana de Osasco. Eu sou o pastor Edinaldo Almeida, pastor aqui da igreja, e temos tido a alegria de caminhar juntos aqui com o nosso irmão, até então licenciado. Para você que não sabe que termo é esse, diz respeito a um termo para alguém que está em vias de ser ordenado ao ministério. Essa é a condição aqui do nosso irmão Denis. Se Deus quiser, final do ano, ele deve ser ordenado e a partir então do ano que vem será o pastor Denis. O tema de hoje é muito interessante, querido amigo e ouvinte. Nós iremos falar a respeito do cristão e a ecologia. Um tema que está mais uma vez na pauta dos grandes telejornais, não só do nosso país, mas também na mídia internacional, dado aí a quantidade de queimadas que nós temos visto no Pantanal Mato-Grossense, e a situação é extremamente delicada, e juntamente com isso nós nos deparamos com outras realidades também que envolvem as questões ambientais. Em meio a tudo isso surge a seguinte questão: nós, na qualidade de cristãos, entendemos que a história ela se divide em 4 pilares: criação, queda, redenção e consumação ou glorificação. Então essa relação do homem com a natureza, ela é extremamente importante. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem várias instruções a respeito desta nossa relação com a natureza, e o tema do nosso bate-papo aqui hoje é sobre isso. O texto que foi lido, Gênesis 1, 27 a 31, nos fala a respeito de uma responsabilidade que foi dada por Deus ao homem. Então, hoje nós invertemos, hoje eu não sou entrevistado, hoje eu sou aquele que vai conduzir o programa, e o nosso irmão Denis vai estar dando aí a sua contribuição a respeito do que ele sabe sobre o tema e dando também aplicações práticas para a vida de todos nós. Pois bem, diante de todas essas questões envolvidas, a polêmica das queimadas e o descaso com as questões ambientais, como que a gente lida com isso, né? O papel do cristão em relação ao meio ambiente. Às vezes os cristãos são acusados de serem aqueles que vivem apenas pensando em ir para o céu, aquilo que a Bíblia diz, um novo céu e uma nova terra que está sendo preparada para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Mas a grande questão é o que a Bíblia tem a nos ensinar, o que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Levando em conta esses aspectos, a minha pergunta para você, Denis, é o seguinte: o que o texto de Gênesis 1, 27 a 31 pode nos ensinar sobre essas questões que nós
levantamos aqui: a polêmica das queimadas e o descaso com as questões ambientais. Temos a questão do lixo, que é um problema muito sério. Temos as questões envolvendo o saneamento básico. Nós estamos falando de um país que mais de 100 milhões de pessoas não têm saneamento básico. Nós temos problemas sérios envolvendo aí a questão dos lixos, os nossos rios, as contaminações dos nossos rios. Ou seja, a questão é realmente muito delicada. Você que saiu do seminário recentemente, o conhecimento que você tem da Bíblia, o que você pode nos dizer a respeito, à luz do texto que lemos de Gênesis 1, o que ele nos ensina sobre essas questões? Olá, pastor. Olá, caros ouvintes que têm nos ouvido e nos acompanhado aqui no nosso podcast. Para mim é uma grande alegria poder tratar desse assunto, que é um assunto tão importante para nós nos dias de hoje e acho que em todo o tempo, como cristãos, desde aí da história da igreja, desde quando nós vivemos o cristianismo. É interessante notar que, olhando para o texto aí de Gênesis 1, 27 a 31, nós não vamos ver estampados no texto todas essas questões que dizem respeito às polêmicas do nosso dia a dia, especialmente dessas últimas semanas no campo aí das redes sociais, políticas. Mas esse texto tem muito a nos ensinar sobre este relacionamento do cristão com a ecologia, do cristão com o meio ambiente, porque é o texto primordial que acho que nos ensina todas as coisas. Ele nos mostra os assuntos, como que os assuntos devem ser tratados da perspectiva correta. Porque nos mostra ali um Deus infinito, pessoal, que criou todas as coisas. É um Deus ali que expressa os seus atributos, a sua bondade, a sua beleza, a sua majestade em toda a criação. Não apenas os textos, os versículos que nós lemos anteriormente, mas também ali o capítulo 1, como um relato de forma geral, mostrando ali que a criação, vamos dizer assim, é algo feita por um Deus infinito, bondoso, amoroso, um ser eterno, se a gente pode dizer assim, E ele cria todas essas coisas todas as obras que ele fez ali, ele as declara como boas, como belas, E então, um relato importantíssimo deste texto é que ele cria um homem, um outro ser aí, distinto de toda essa criação, porque ele é colocado ali como a imagem e semelhança de Deus, ou seja, ele também carrega em si alguns atributos específicos, que são comuns até mesmo ao próprio Deus, e ele dá essa tarefa, um mandato para este homem cuidar das coisas, que ele criou, da obra que ele fez. Então, não só para desfrutar dela, para se manter dela, Então, eu acho que o texto de Gênesis 1, 27 a 31, como outros textos da Bíblia também que a gente pode tocar aqui, talvez, nessa conversa, vai muito contribuir para que a gente entenda um pouco do papel que nós, como cristãos, que o homem, até mesmo de uma forma geral, deveria ter para com a ecologia, o meio ambiente, as questões que estão envolvidas aí, a criação, a natureza de forma específica. Então, eu entendo que esse texto vai contribuir muito para nós, conforme a gente for conversando aí, a gente vai poder falar um pouco mais dessas questões. Ok, Denis, muito, muito legal. E tem uma palavra aqui no verso, uma expressão no verso de número 28, que diz que Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E aí vem a expressão: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Essa expressão é muito forte no texto, dominai. Principalmente se a gente for pensar no nosso contexto hoje, essa questão de dominação, talvez muito mal interpretada, lógico, muito mal interpretada, mas à luz desse texto aqui, qual o seu significado, como ela se aplica nessa responsabilidade que foi dada por Deus ao homem como esse vice-regente, um ser que foi criado com tantas responsabilidades, evidentemente com tantos privilégios, mas nós temos aqui uma responsabilidade muito grande,
Então nós estamos falando aqui de uma responsabilidade dada ao homem antes dele ser contaminado pelo pecado, porque depois nós vamos ver os efeitos do pecado no relacionamento com Deus, o impacto que isso causou e tem causado também em todas as esferas da sociedade e também nas questões ambientais. Mas pelo que você sabe aí, qual o significado dessa palavra, meu irmão? Bem, é importante, pastor, a gente começar falando o que essa palavra não significa. Porque às vezes como você bem falou, né? A ideia de domínio, dominação, um subjugando o outro, talvez é a que venha na cabeça de um leitor, assim, vamos dizer assim, abre ali em Gênesis, dominai, eu vou subjugar, eu vou oprimir. E não é bem isso que a palavra significa, de fato, né? As nuances dela. Então, quando a gente olha para a palavra dominar, sujeitar, não significa que Adão tinha lá, né? Eu vou matar todos os animais, né? Para saciar a minha fome e aquecer para poder arrancar a pele deles e me aquecer do frio, ou eu vou devastar todas as florestas que existem ali, né, que Deus criou, para poder construir as minhas cidades e formar assim o meu império imobiliário, né? Não é nada disso, né? Não tem nada que ver, porque acho que foi uma das grandes críticas de filósofos, de ecologistas, que acusam que o cristianismo é uma desses que propagam vamos dizer assim, aquilo que se fazem com a natureza, né? A forma como a natureza é utilizada, e eles vão nessa linha da palavra dominar e sujeitar. Só que o texto não nos ensina isso, né? Sujeitar aqui, né, segundo a gente vai fazer uma pesquisa, né, fazendo uma pesquisa um pouco mais profunda da palavra, é a instrução que Deus dá, né, primeiro, sujeitai a terra, né? Ou seja, para que continuassem, significa, continuem a cuidar daquilo que eu criei, né? Continue a cuidar daquilo que eu criei de acordo com os meus parâmetros, de acordo com os meus propósitos, com os meus meios e com os meus propósitos. Então a ideia da sujeição não é a ideia de maneira nenhuma ali da gente fazer, né, usar até esgotar todos os recursos sem pensar nas consequências que isso tem e que isso pode acontecer. E especificamente a palavra dominar ali, ela nos traz a ideia de governo. Deus é o Deus que domina, né, sobre terra e céus. Nós confiamos que o nosso Deus é o Deus que tem domínio sobre todas as coisas. E veja como que isso também foi trazido para o homem. O homem também, por isso que ele é criado à imagem e semelhança de Deus, porque ele também tem domínio. Ele tem governo sobre todas as coisas. Ele governa sobre aquilo que Deus criou. E é interessante que ali, antes mesmo do pecado, antes do pecado entrar ali na história, como nós falamos, o homem exerceu esse domínio fazendo o quê? Dando nome aos animais, né? Nomeando tudo aquilo que Deus criou. Ou seja, Deus delegou ele essa autoridade e ele estava exercendo bem essa autoridade até então. Era tudo ali de uma forma harmoniosa, né? Por quê? Justamente, ele foi criado de forma distinta, né, de todas as outras criaturas, para poder então exercer esse domínio, para exercer então esse governo, e se a gente pode falar mesmo ali até da mordomia cristã, né? Entra aí o princípio de mordomia. Ele exerce, ele cuida, como você mesmo usou na palavra, é um vice-regente, entendendo que aquilo ali não pertence a ele, mas é do Senhor. Então ele cuida bem de tudo aquilo ali que Deus fez, né? E esse cuidado, esse governo ali, de acordo com um livro que eu, né, estudei muito para poder falar desse podcast, que chama A Criação Redimida, publicado ali pela nossa editora Cultura Cristã, ele envolve ali pelo menos conhecimento, interesse, sacrifício e resgate, né? De uma forma bem rápida, explicando aqui, que depois a gente passa por isso. O que é conhecimento? Conhecer o que é a natureza de verdade, a sua composição, né? Qual é o seu fim, o fim de cada animal. Tanto que Adão teve que conhecer ali os animais para poder nomeá-los, né? Ter interesse nela, ou seja, que ela esteja nos nossos interesses. O que a gente percebe muitas vezes é o descaso, né? A natureza, o Pantanal, a Amazônia não nos interessa, né? Muitas vezes é isso que a gente vê. Mas a criação, ela está no interesse dos homens.
Ela tem que estar na lista de interesse das coisas que ele tem que cuidar, né? E também isso regado ao seu sacrifício, ao seu labor, né? E tentar resgatar ali, né? Depois a gente vai trabalhar um pouco mais essas questões, se Deus assim permitir nessa conversa aí, né? Muito bem, Deus. Eu gostei dessa expressão, continuar cuidando daquilo que Deus criou. E imagine você, querido ouvinte, que a palavra de Deus diz que Deus, como Criador de todas as coisas que foi, Ele mesmo olhou tudo aquilo que Ele fez e Ele faz a avaliação da sua obra, né? E eis que tudo era muito bom. Então, diante dessa perfeição da criação, lógico que esse mandato de Deus, essa responsabilidade que Deus atribuiu ao homem, deveria ser para que ele continuasse fazendo o seu serviço e fazendo bem feito, né? Não sucateando, não visando uma exploração sem noção, pelo contrário, e quero crer que esse privilégio, juntamente com essa responsabilidade tão grande, não subiu na cabeça do homem no sentido dele pensar, poxa, eu agora tenho poder, né? Vou fazer do jeito que eu quero, porque você colocou bem a questão dos parâmetros que deveria nortear este cuidado, também foram dados por Deus, não é verdade? Exatamente. Mas o que aconteceu, Denis? Por que aquilo que deveria ser uma responsabilidade realmente de fazer e fazer bem feito, de cuidar e cuidar bem, né? E hoje nós olhamos, a gente percebe assim, uma dificuldade tão grande. As nações, elas se unem a fim de estabelecer planos, projetos que visam ou que visem assim, trazer o menor impacto em termos climáticos, em termos de poluição. E a gente percebe uma dificuldade muito grande, né? Porque o crescimento econômico de muitas nações está associado à emissão de poluentes na atmosfera, e isso vai gerar outros impactos ambientais, e nem sempre é fácil para uma nação abrir mão do seu crescimento em detrimento de uma preservação ambiental ou de um cuidado ambiental. Então a gente vê todos os anos encontros entre as nações mais importantes, e aquelas nações com menos expressão, elas acabam às vezes pagando a conta maior, porque as nações mais ricas são as que mais contribuem para que realmente a natureza seja prejudicada, danificada. E aí a minha pergunta é o seguinte: por que essa relação do homem com a natureza se tornou tão complexa? O que aconteceu que realmente mudou o rumo desse cuidado do homem para com a natureza, essa responsabilidade que ele tinha de fazer bem feito, olhando para o Criador, não é? A maneira como Deus fez todas as coisas, o capricho de Deus. Olhe você, quando a gente percebe, quando a gente olha alguns ambientes que não tiveram ainda uma intervenção humana, a gente se encanta. Eu nunca fui na floresta amazônica, por exemplo, mas eu ouvi relatos de quem entrou na floresta amazônica pela primeira vez e ele ficou assim encantado, né, com a perfeição, aquelas árvores gigantescas, pássaros de várias cores, vários cantos, flores as mais belas possíveis. Então, quando a gente tem contato com a natureza que não sofreu a intervenção humana, é de fato uma obra-prima. A gente percebe que Deus caprichou mesmo, que Deus fez e fez bem feito. Mas por que o homem tem dificuldade agora até de preservar o que já existe? Essa pergunta acho que é a norteadora de tudo, né, para a gente entender o que está acontecendo, né? A resposta que a gente vê ali está em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18, né? Quando Adão pecou, Deus deu ali uma maldição, né? Não sobre ele, mas sobre as coisas que ele domina, né? Ele veio e diz assim: e Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. E é interessante: em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida, e ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Aqui já nos mostra o que? Depois que entrou o pecado, né, essa relação entre homem e criação, homem e natureza, ela também foi danificada. Não por causa da natureza em si, mas por causa do homem. Porque o homem e a mulher pecaram, ou seja, a própria natureza que estava sujeita a eles, né?
Lembra como desse princípio de autoridade que Deus dá? Por causa do domínio que Deus deu, ou seja, então até as coisas que vocês dominam, elas estão, né, foram afetadas por esse pecado de vocês, por essa queda. E aqui ele nos dá de que maneira esse afetamento aconteceu, né? Essa consequência veio parar na criação, porque a terra, então o homem antes, ele produzia, vamos dizer assim, antes da queda, Adão certamente ali produzia, né? Lavrava a terra e era de bom grado aquilo que ele poderia colher dela, mas agora não. Agora a terra, ela não daria sempre o resultado que o homem esperava. Ele plantaria e não veria, vamos dizer assim, em termos de mesmo de agricultura, aquilo que ele espera, o fruto que ele espera, mas que daria cardos e abrolhos, espinhos, ou seja, coisas que de alguma forma não seriam para o seu mantimento, mas que prejudicariam ali o seu mantimento, a sua subsistência de uma forma. Então, nisso, a gente consegue perceber ali pelo texto uma certa inimizade, se eu posso colocar entre aspas, assim, essa palavra entre o homem e a natureza. Ou seja, é como que a natureza ficou meio que brava, né? Porque ela sofreu se eu posso dizer isso de uma forma bem, né? Uma forma leve, assim, né, descomplicada, é que a natureza, então, ela responde ao homem por causa do pecado dele. Porque ela que estava sob o seu domínio, ela também sentiu os efeitos da queda, né? Foi por causa disso. Então, por que a Terra... Então, por que existe aí os terremotos, maremotos, pandemias e todos esses tipos de coisas que vêm como sinais, né, de juízo de Deus por causa da queda sobre a vida das pessoas, da Terra de uma forma geral, por causa do pecado? É porque, então, por causa dessa situação, né? Algo, né, que, ao meu ver aqui da Escritura, será resolvida, né, por Cristo quando Ele voltar, né? A gente entende, Paulo, por exemplo, diz lá em Romanos 8, capítulo 8, versículos 19 e 22, que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, né? Pois a criação está sujeita à vaidade. Foi isso que aconteceu. O homem se envaideceu, né, por causa da sua vaidade, por causa do seu pecado, então ela também se sujeitou a isso e ela responde ao homem de forma, vamos dizer assim, ruim, vamos dizer, nessa inimizade, né? Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, por causa do homem, né? Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, né, porque então a criação, ela também aguarda esse momento em que Cristo, né, consumar toda a sua obra. Nós passamos ali pela redenção, agora a criação ela vai ser transformada, se a gente pode dizer assim, quando Cristo voltar, ressurgir, né, no caso, voltando ali na sua segunda vinda. Então, ela vai sentir essa transformação, estar livre dessas consequências do pecado, né? E até lá, então, o que acontece? O homem se envaidece, o homem age por orgulho, né? E então acaba usando da terra, fazendo da terra aquilo que bem lhe aproveita. Ele não pensa, né, vamos dizer assim, que existe um valor, que a criação em si tem um valor também. Mas ele pensa apenas nele, na sua vaidade, nos seus desejos, na satisfação dos seus desejos, da sua concupiscência, se a gente pode dizer assim. Antes mesmo vamos dizer assim, dos ecologistas tratarem bem desse assunto, que é um assunto que está sendo bem tratado aqui na época do século XX, se a gente pode dizer assim, né? Jonathan Edwards falou a respeito desse assunto. Eu acho muito interessante. E ele trata disso, né, levando ali a questão do pecado como a grande causa que faz com que o homem haja de forma opressiva para com a natureza. Ele diz assim, né, fazendo uma citação que está nesse livro, A Criação Redimida. Imediatamente após a queda, a mente do homem encolheu de sua grandeza e expansão primitivas para uma pequenez e concentração excessiva. Ou seja, em vez de ele se expandir para aquilo que Deus criou, concentrou-se no quê? Em si mesmo. Antes, a sua alma estava sob o governo do nobre princípio do amor divino. Ele agia por amor, até o momento da queda. Depois, o que aconteceu, né? Por meio do qual era
ampliada para incluir todas as criaturas, suas companheiras, bem como o bem-estar delas. Então ali, antes da criação, o homem ele olhava de uma forma amorosa. Ele entendia que aquilo ali eram suas companheiras, ele entendia que queria ver o bem-estar daquelas criaturas. Mas segundo aqui Jonathan Edwards diz, né, mas o pecado, como adstringente poderoso, restringiu sua alma a muito pequenas dimensões, as muito pequenas dimensões do egoísmo. Deus foi esquecido, o homem retirou-se para dentro de si e tornou-se totalmente governado por princípios e sentimentos estreitos e egoístas. Então, isso nos mostra o porquê do lixo, né, dos poluentes, do buraco da camada de ozônio, desmatamento desenfreado, queimadas, terremotos, pandemias e coisas que a natureza vem trazendo ali para o homem como consequência por causa do quê? Do seu pecado que vem se repetindo desde Adão até os dias de hoje. Bem, Denis, a gente percebe a dificuldade agora que o ser humano tem de cuidar daquilo que ele não criou, né? A gente percebe que, conforme você bem diz, o pecado passa a fazer parte da humanidade, porque os nossos primeiros pais romperam com o Deus Criador e os efeitos disso, os impactos disso, eles foram diretos em relação a Deus e em relação à obra de Deus. Então, aquilo que deveria ser um cuidado prazeroso, aquilo no qual o homem deveria ter satisfação, deveria se dedicar para que a criação pudesse realmente ser preservada, a gente percebe que esse sentimento mudou. O homem agora ele se volta para a criação e ele destrói sem dor na consciência. Não existe mais o domínio do fato, né? O verdadeiro. O domínio ali é no sentido opressor e destruidor, né? Não no sentido de governo, de cuidado, né? Foi danificado, foi alterado, né? E então eu estava aqui pensando, eu estou pensando aqui, por exemplo, no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 e 2, onde a Bíblia diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E essa expressão difíceis significa raivosos, não é? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. E aí, se você quiser continuar lendo o texto, você vai ver o que classifica, né, esses últimos dias como sendo tempos difíceis. E aqui mostra realmente esse sentimento que o homem tem de não se importar com o outro. Ele olha para si mesmo, ele leva em consideração o tirar o maior proveito possível para si, não importa os danos que isso vai causar ao outro, desde que ele se saia bem, desde que ele se dê bem, não importa quantas árvores derrubar, não importa quantos lixos jogar na rua. E a questão agora é a seguinte: como que nós devemos entender essas questões de tudo que nós falamos aqui? Porque os cristãos podem ser acusados de ser aqueles que estão muito preocupados em ir para o céu e não estão nem aí com essa terra, não é? E há quem faz essa crítica, e eu quero crer que talvez ela tenha os seus fundamentos. Pode haver um certo exagero em querer apenas pensar no céu e não se importar com a terra. E a Bíblia não diz isso. Ela diz que nós temos uma dupla cidadania. Somos cidadãos dos céus, mas somos cidadãos dessa terra. Então as coisas dessa vida nos importam. As questões políticas nos importam, as queimadas que estão acontecendo aí, elas nos importam. Os lixos que nós jogamos na rua importa. Se você fica 10, 15, 20, 30 minutos debaixo de um chuveiro, gastando uma água potável que não foi fácil até ela chegar à sua casa, isso importa. Ou seja, como que um cristão deve entender essas questões, deve se comportar, para a gente passar a régua aqui no nosso programa de hoje? É interessante, pastor, essa pergunta. Primeiro, como que a gente deve entender, né? Depois eu incluiria talvez ali até uma quinta pergunta, né? O que nós podemos fazer para melhorar as nossas condutas, né? Em relação a essas questões ambientais, né? Então, eu vou procurar ser um pouco abrangente, porque acho que a parte maior da pesquisa está aqui, né?
que a gente pode citar, né? Primeiro, a gente deve entender isso como uma questão ética, certo? A gente tem que entender que a criação não é simplesmente uma coisa criada que a gente pode usar e abusar de qualquer forma, assim, entendeu? Sem, né, prestar contas diante do nosso Criador. Por isso que Gênesis 1 nos dá a perspectiva correta. Nós devemos primeiramente cuidar da natureza porque ela não pertence a nós, ela pertence a Deus. Deus não nos deu ela assim, ó, faz o que você quiser, que nem a gente dá um brinquedinho para uma criança, nossos filhos, né, para os filhos aí, e a gente paga lá, né, aquele brinquedinho caro, e o menino faz o que ele quiser com o brinquedinho, arranca a cabeça do bicho, da boneca, entendeu? É mais ou menos assim que a gente age com a natureza, né, com aquilo que nos foi dado, né? Então a gente entende que existe uma questão ética, a gente tem um lugar, uma maneira de tratar a criação, e é interessante que Schaeffer, né, um livro também assim excepcional para quem quer se aprofundar nesses assuntos, é o livro Poluição e Morte do Homem. Ele vai falar, né, que a gente deve, o princípio, vamos dizer assim, que a gente, da forma como nós devemos lidar com a natureza, pensar sobre essas questões, é o mesmo do amor ao próximo, quase que comparado ali ao amor ao próximo. É claro que ele entende que tudo é uma questão de integridade, ou seja, cada qual tem o seu valor. O homem tem o seu valor, e as coisas criadas têm o seu valor, e a gente deve agir de acordo com essa integridade, tratar cada uma de acordo com o seu valor, né? Então, essa é a postura do cristão. Ele deve entender que a criação ela é importante, porque ela foi criada por Deus. Ela expressa a glória de Deus, né? Deus olhou para aquilo ali e falou que é bom. Deus dali colocou a sua impressão de beleza, né? Paulo ainda vai dizer que é pela criação que a gente conhece a Deus, que Deus se revela de forma geral aos pecadores, né? Aquilo que nós chamamos na teologia de revelação geral, né? O salmista vai dizer: os céus proclamam a sua glória. Então nós olhamos para a criação, né, entendendo que ela expressa a glória de Deus. Ela expressa a glória de Deus, e porque nós fomos colocados, né, como vice-regentes, como mordomos, devemos cuidar dela, né? Então, essa deve ser a nossa perspectiva, né? Não é uma perspectiva o erro que muitas vezes algumas pessoas tratam é o seguinte: muitas vezes o erro dos movimentos ecológicos de hoje é que eles olham para a criação como um fim, né? Em vez deles olharem para um Criador que fez todas as coisas, eles olham para a criação como o fim de todas as coisas. E isso Schaeffer identifica que é uma relação até mesmo pragmática e egoísta. No fim das contas, nós vamos, para determinados movimentos, por exemplo, nós vamos cuidar da criação simplesmente porque, senão, no final das contas, ela vai voltar-se contra nós. É muito isso, você vai ver muito isso em discurso de ecologia. Não porque eu tenho uma vocação, não porque eu tenho um mandato de cuidar, não, mas porque se nós não cuidarmos revemos a questão do aquecimento global hoje, daqui zilhões, né, ou daqui a alguns anos, nós vamos sentir o efeito, não vai existir mais determinado lugar, não vai existir comida, não vai existir água, ou seja, o fim é voltado para si mesmo. Então, nós devemos levar essa questão de forma ascendente, né? Partindo da criação para o Criador, entendendo o nosso propósito, entendendo a nossa visão como cristãos, o nosso chamado, a nossa vocação, se a gente pode dizer assim, de cumprir esse mandato que Deus nos dá de cuidar de todas as coisas. Então, a né? questão que a Bíblia diz que Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Então, às vezes, os cristãos podem pensar assim: já que vai ser tudo renovado no futuro mesmo, vamos deixar isso acabar, deixa o circo pegar fogo, vamos destruir tudo que der para destruir mesmo, e não vamos esquentar a cabeça não, porque Deus vai renovar tudo, vai fazer tudo. Então, esse pensamento não se justifica, né? Não, quero ver no tribunal de Deus a gente chegar com esse argumento lá, né? É que nem aquela parábola dos talentos, né? Ele vai ser servo mau e negligente, né? Deus nos deu uma responsabilidade com as questões criadas, né? E como que isso eu penso assim, como que isso se traz em questões práticas para nós, né? Para a gente fechar aqui o nosso
pensamento, eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Por exemplo, qual que deve ser a nossa atividade cristã ecológica, se a gente pode definir uma atividade cristã ecológica? É claro que aqui a gente não vai entrar em pautas, né, de questões políticas, mas vamos trazer isso primeiro para o individual. Estava conversando com uma irmã que está estudando engenharia ambiental, num grupo de estudos que a gente tem na quarta-feira lá sobre Francis Schaeffer, inclusive. Aí a gente entrou nessas questões ambientais, né, a questão o que o governo deve fazer ou não nas queimadas do Pantanal. Ela falou assim, gente, a gente tem que começar partindo da gente. A gente nunca pensa na gente, naquilo que a gente pode fazer. Então é isso que eu quero trazer, que é baseado nesse livro que eu trouxe aqui como referência, que é A Criação Redimida, da editora Cultura Cristã. O que eles propõem, né? O que uma visão cristã propõe para lidar com isso? Então ele propõe aqui, no caso, 5, né, questões, 5 atividades cristãs para lidar, né, com essa questão ambiental. A primeira é a adoração. Entender que é um princípio de adoração. Na adoração a Deus, obviamente, não à natureza, como aí fazem aqueles, né, pessoal da nova era e tal, né, que reconhece que é... Então você está falando que não existe a mãe natureza? A mãe natureza, que você está ligado, né, não na visão panteísta das religiões panteístas, mas, né, na adoração a Deus nós reconhecemos que o mundo pertence a Ele, né, e que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo vai mudar o cosmos e a criação. Então, a forma de eu lidar com isso, tentando trazê-la para o resgate, né, resgatar no sentido, né, a visão, né, o pensamento de que nós precisamos cuidar, né, governar sobre ela, é uma questão que envolve adoração também, né? Nós estamos adorando a um Deus que se preocupa com a sua criação, né? Em segundo lugar, né, governar a criação de maneira satisfatória, humilde, tratá-la com integridade, saber que ela tem o seu valor, que nós estamos unidos a ela. Apesar de nós estarmos, vamos dizer assim, num patamar elevado, porque somos feitos em imagem e semelhança de Deus, estamos unidos a essa criação. E se a gente tratar ela, né, de forma, né, irresponsável, sem humildade, a gente vai colher os efeitos dela também. É a questão das causas e efeitos também, né, que trazem aí nas questões biológicas, físicas e tal, né. Nós precisamos também, em terceiro lugar, aqui ter um estudo informado a respeito da criação, né? Do que é a criação, né? Conhecer mais, ler mais a respeito, pegar sites, livros confiáveis, ver estudos científicos confiáveis, pesquisas confiáveis, participar de fóruns, grupos de discussão a respeito, que vai nos ajudar a entender como que a criação funciona, né? O bioma, né? Entender o que é a nossa fauna e flora, o porquê desses desmatamentos. Em vez da gente chegar lá na internet, né, fazendo julgamentos assim, né, vamos dizer, arbitrários, vamos conhecer mais a respeito do que se trata os assuntos, né? Tem um quarto lugar, eles destacam aqui por ter um contato deliberado com a criação, né? Plantar e cultivar um jardim, visitar parque, né? Tirar uma fotografia, pedalar, pega a bicicleta, vai lá no Vila Lobos, no Ibirapuera, pedala, tenha contato com a natureza, se tiver condições, vai para o interior, né? Para enriquecer a nossa experiência com aquilo que Deus fez. Como que é belo a gente chegar em um lugar e contemplar a natureza de Deus. É isso que a gente precisa ter mais. Eu digo isso de forma bem rápida aqui. No caminho daqui da minha casa para a igreja tem um ipê amarelo, todo lá florido. Toda vez que eu passo lá, não tem como chegar, não olhar para aquilo lá, não tirar uma foto, assim, que coisa mais bela que Deus fez. É partir dessa contemplação, esse contato deliberado, né? Entendendo, né, essa questão. E ter uma preocupação sacrificial, porque exige de nós sacrifícios, né? E aqui entra, né, os nossos atos de serviço e apoio para assegurar as necessidades das vidas que não são humanas, dos animais, das árvores, porque eles têm o seu valor em si. Então a gente tem que assegurar de alguma forma ali, né, o valor que elas têm, né? E, por exemplo, o que a gente pode fazer em questões práticas, o pagamento de impostos, né, no caso, para ajudar a preservar a nossa fauna e flora, cobrar os nossos governantes para que esses impostos sejam aplicados, para que como queimadas como essas elas sejam minimizadas, entendeu? Para que esses efeitos aconteçam menos.
A gente pode, né, se envolver cobrando as autoridades, plantando árvores, ajudar no reflorestamento, fazendo seleta coletiva do lixo, não exagerar no banho, não jogar papel no chão, né, quando a gente está na rua, coloca o papel no bolso, né, envolver-se, né, nessa área como talvez se for a vocação, a sua vocação aí, ouvinte, de se envolver aí como um biólogo, como geógrafo, né, como engenheiro ambiental, se for isso, caso, se envolver e ter uma consciência cristã da sua vocação, né, e propagar isso para os outros, né, usar menos, poupar mais, né, em ver como que o nosso orçamento familiar pode se encaixar nisso também, né. Eu termino aqui com uma frase de Francis Schaeffer, que eu acho que condensa muito aquilo que a gente pensa a respeito, né? Ele diz: quando nós tivermos aprendido a visão cristã da natureza, então poderá haver uma ecologia verdadeira, a beleza fluirá, a liberdade psicológica virá e o mundo deixará de ser transformado em um deserto, porque é correto, baseado num sistema cristão completo, que é forte o bastante para resistir tudo porque é verdadeiro. Daí, quando eu encaro lá um ranúnculo, eu digo: criatura companheira, eu não pisarei em você, somos ambos criaturas, né? Então, esse é o nosso desfecho daí dessa breve participação desse estudo, pastor. E nós temos aí apenas 3 minutos para encerrarmos o nosso podcast aqui. O tempo já está falando que está acabando. Ok, Denis, eu quero só concluir dizendo o seguinte, que falamos a respeito de alguns impactos do pecado no relacionamento das pessoas e na criação. E a palavra de Deus nos fala a respeito disso, né? Dessa criação que era boa, que era perfeita. A queda, quando a gente fala de queda, a gente está falando de uma ruptura entre o homem e Deus. E esse homem passou então a ser portador de uma natureza pecaminosa. Mas nós estamos falando de uma redenção. E é exatamente essa vida em Cristo Jesus. Porque o homem, quando para ele se voltar para Deus, ele tem que passar por essa porta que é Jesus. Então essa vida em Cristo, ela altera agora a sua visão, altera a sua cosmovisão, altera os seus sentimentos. O homem agora pode responder ao próximo, pode responder à criação de uma maneira diferente. Toda certeza. Porque ele vai amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo e a criação de Deus. Ele vai tentar fazer aquilo que for possível para que Deus seja glorificado nesse cuidado. Deus abençoe a sua vida, foi uma alegria a gente poder caminhar aqui nesse tempo. Esperamos que esse podcast possa acrescentar valores à sua vida e, sobretudo, no seu entendimento a respeito do relacionamento com Jesus Cristo. Eu agradeço a participação, a responsabilidade também de tratar de um assunto, né, tão sensível nesse momento, e quem sabe em outras oportunidades podemos dar continuidade a um assunto tão importante para nós aqui. É isso, queridos. Um grande abraço a todos. Valeu, Denis. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, irmãos.